Bom, deputado, qual que vai ser a linha de trabalho? A gente já acompanhou uma primeira sessão ontem que teve bate-boca. O senhor acha que essa CPI vai manter esse tom de confronto, de conflito, ou é possível que tenhamos esclarecimentos em relação ao propósito da CPI? É natural que essa agressividade possivelmente estará presente nas próximas sessões. O governo ontem veio muito furioso quando ele percebeu que perdeu completamente a base. O governo não se preparou, vou dizer assim, para trabalhar durante 120 dias dessa CPI. Agora escalou-se os figurões, que vieram, na verdade, com o tom de querer desestabilizar os trabalhos. Mas o nosso relator, deputado Ricardo Salles, apresentou um plano de trabalho bem sucinto, objetivo, bem claro. Isso naturalmente incomodou a base do governo, porque mostrou realmente a nossa capacidade de investigar não só a ação específica, objeto da nossa CPI, como também a compreensão histórica. Vai ser uma boa oportunidade para que nós possamos discutir com o Brasil a origem desse movimento, né, que se assemelha às Farc, se assemelha aos movimentos revolucionários da América Central, né, movimento que tem como Fidel Castro, Che Guevara como referência. São movimentos antidemocráticos. Às vezes, pelas benesses que eles fazem, a gente não percebe as maldades que estão escondidas. E a CPI será um ótimo momento para a gente fazer a sociedade ter essa percepção, tirar suas conclusões e nós possamos entregar um belíssimo relatório. Deputado, na prática, o que ficou decidido nessa primeira sessão, nessa primeira reunião de ontem sobre a CPI? Quais os principais pontos desse plano de trabalho que o senhor citou? Por exemplo, o relator Salles deu a sugestão de visitar assentamentos? Nós estamos, no plano inicial, visitar assentamentos nos principais estados brasileiros, onde se concentram os maiores números deles assentados, conhecer a realidade dessas famílias, conversar com eles, ter total liberdade de fazer realmente uma intromissão, né, desse dia a dia. Sabe que é difícil, porque alguns desses assentamentos, assim como das milícias, sem autorização, vamos dizer assim, do movimento, o acesso é muito difícil. Mas por isso nós já estamos acionando aí as polícias, a Polícia Federal, para que possa nos dar proteção e a gente vai ter a liberdade de ouvir esses assentados. Isso é muito importante. O momento também que vai ser bom, vai ser como chamamos o INCRA, para que possamos fazer um pente fino, naturalmente, da realidade dos assentamentos do Brasil. E hoje, na sessão de hoje, nós já vamos aprovar os primeiros convites, as primeiras convocações. Em torno de 15, 16 convites ou convocações, deve ser feita na manhã de hoje, e a gente já espera, já na próxima semana também, assim que for programado, começar as primeiras oitivas. Deputado, na sequência das perguntas dos comentaristas, você, Amanda Klein. Deputado, bom dia. Nessa sua fala, introdução inicial, o senhor já comparou o MST, as Farc, a milícia, chamou de movimento antidemocrático. O senhor já não está partindo de uma premissa para criminalizar o movimento? Porque os integrantes do Movimento Sem Terra dizem que, e o governo dizem que esse é justamente o objetivo da CPI, criminalizar o movimento. É um movimento social que nasce naturalmente das desigualdades que, como acontecem na cidade, acontecem no campo também. Você tem uma concentração fundiária muito grande no país e há famílias no campo que pleiteiam uma distribuição mais equânime, mais igualitária da terra. O senhor não acha que isso deve ser uma política fundiária condizente com o tamanho, com a proporção e com a desigualdade social do Brasil? Não deve ser uma política pública legítima, louvável? Não é legítimo que haja forças na sociedade que pleiteiam uma distribuição? Olha, eu respeito a sua opinião, mas se você for na origem desse movimento, você é preciso compreender a origem desse movimento. Ali no final dos anos 70 para os anos 80, os métodos, as origens, a percepção que fez, não é um movimento isolado. Eu volto a dizer, a referência desse movimento é Che Guevara, é Fidel Castro. Volta à origem. Ontem, se você pegar minha fala na comissão, eu explico rapidamente como tudo isso surgiu. Isso é um movimento revolucionário antidemocrático. A sociedade precisa ter esse conhecimento. Assim é como se eu perdoasse as milícias nos bairros que eles ocupam, as bondades que eles fazem. E, inteligentemente, esse movimento revolucionário, e ontem os deputados da esquerda admitiram, sim, que é um movimento revolucionário, portanto, antidemocrático, eles reconheceram
essa importância e eles mesmos sabem por quê. Eles se apropriaram do termo reforma agrária, se apropriaram do termo agricultura familiar para justificar esse movimento revolucionário. Essa é percepção histórica, não estou inventando nada aqui não. Os métodos que eles usam, não sei se você já teve a oportunidade de visitar um assentamento, né, os métodos de organização, de disciplina, de comando, controle, até o foguete sinalizador, exatamente os mesmos métodos que as Farc usam, que as milícias usam, que os movimentos revolucionários da América Central usam. Portanto, eu estou falando de origem, de história, de método. E nós vamos fazer esse debate com a sociedade. A sociedade, durante esses 120 dias, vai ter essa oportunidade de ter esse conhecimento. E, naturalmente, eu estou discriminando ninguém. Estou dizendo assim, o Brasil tem que continuar fazendo a reforma agrária, ela é muito importante. A concentração fundiária, ela não é o que se falam. Eu sou de um estado onde mais de 90% das propriedades são pequenos e médios agricultores. Claro, agriculturas de escala. Quando nós temos em alguns estados agriculturas de escala, aí sim é necessário uma área maior, por isso propriedades maiores são necessárias, inclusive, para produzir alimento. É mentira quando eles dizem que 70% do alimento que chega na nossa mesa provém de assentamento. Isso é mentira, porque eles se apropriam daí de agricultura familiar. A agricultura familiar ela deve ser 50 vezes maior do que os assentamentos. Portanto, eles se apropriam desse sistema para parecer simpático. Mas, por trás de tudo isso, tem uma conspiração realmente para poder desestabilizar toda a nossa democracia. Deputado Evair de Mello, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A gente tem na sociedade brasileira uma normalização da atuação do MST. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal que vai confraternizar com o MST, nós temos pessoas importantes da área econômica do governo que vão confraternizar com o MST. Nós temos deputados da base do governo dizendo que invasão de terra, invasão da Embrapa, está previsto na Constituição, porque as pessoas podem se manifestar numa interpretação completamente absurda do texto constitucional. Diante desse ambiente onde se normalizou esse pênalti num pilar essencial da democracia, que é o direito à propriedade privada, o que a sociedade brasileira pode ter de expectativa em relação ao resultado efetivo dessa CPI, mesmo que o relatório final comprove de forma inequívoca a natureza criminosa dos atos do MST? O adestramento ideológico que o movimento conseguiu no Brasil, né, nas escolas, eu fiz magistério, eu disse isso ontem, e eu sei exatamente como se mudou o modelo, por exemplo, de alfabetização. Esse movimento, inteligentemente, entrou nos movimentos, nas organizações sociais. O Brasil, antes do início dos anos 80, não tinha um movimento, tinha organizações da sociedade, tinham conselhos, né, tinham grupos de jovens do interior do Brasil, principalmente. Esse movimento ele não entrou só na terra. Ele foi para as organizações da sociedade, foi para as escolas, foram para academias e, naturalmente, ele fez com muita habilidade, eu preciso reconhecer isso, eu vou dizer quase que o adestramento da sociedade, principalmente a urbana, que levaram aquela mensagem da produção de alimento, da agricultura sustentável, né? Isso ganhou a simpatia. Nós, do outro lado, não conseguimos fazer essa mesma comunicação. Esse movimento, eu volto a dizer, os partidos de esquerda não assinaram a Constituição. Portanto, está no histórico deles, está na índole deles, o não respeito constitucional da propriedade privada, por exemplo. Invadir propriedade, destruir cerca, colocar fogo, morar debaixo de lona é condição análoga à escravidão. Eles obrigam os assentados a ficarem de forma igualitária debaixo de lona. Isso é analogia à escravidão. As situações das piores possíveis, sanitárias, inclusive, para poder sobreviver. As crianças são obrigadas a fazer betos, a fazer trabalho, a ficar dentro desses assentamentos. Isso realmente isso é muito feio para a sociedade. Mas eles não respeitam a propriedade privada, eles não reconhecem esse direito privado, que é constitucional, prova disso, que os partidos de esquerda não assinaram a Constituição. Portanto, eu volto a dizer, é um movimento perigoso que aos poucos, e eles passam essa imagem. É como se as milícias, se o tráfico, e quem já morou perto de região onde a milícia e o tráfico dominam,
Nos domingos eles fazem almoço. No Natal eles dão presente para as crianças, fazem festa de aniversário, distribuem até algumas cestas básicas para justificar os seus crimes. E esse movimento tem a mesma metodologia, tem a mesma disciplina. E, claro, ao longo do tempo ganhou simpatia do público urbano, mas é preciso alertar que hoje essa pressão está no rural, mas amanhã ela vai chegar saqueando supermercados, ela vai chegar saqueando lojas, ela vai chegar saqueando prédios em construção.